Bom dia, meus queridos. Como vão? E aí, tudo em ordem? Galera linda da minha vida, vamos continuar o nosso assunto de cinética química. Prometo que hoje é a última aula, tá? Vamos lá. Na última aula, nós paramos nos fatores que interferem a velocidade de uma reação. Então, a gente vai começar a falar hoje das maneiras que a gente tem de controlar uma reação. O que eu posso mexer? Quais são os fatores que eu posso mexer numa reação química que vão interferir na sua velocidade? O que eu posso mexer para aumentar ou para diminuir a velocidade de uma reação? Vamos lá, então? Então, aqui, ó, quando dizemos que uma reação é lenta ou rápida, estamos nos referindo a essa reação ocorrendo nas condições ambientes. Tá? Tudo que a gente falou até agora em relação à energia de ativação, a velocidade da reação, é pensando numa reação acontecendo nas condições normais de temperatura e pressão. Tá? Ali a 25 graus Celsius a 1 atm, sem que nenhum outro fator externo altere a reação, beleza? Interfira na nossa reação. Então, pensando nas condições ambientes. Mas tem alguns fatores que eu posso alterar para deixar uma reação mais rápida ou mais lenta. Então, eu posso pegar uma reação mais lenta e mexer nesses fatores para acelerar a reação, ou posso pegar uma reação mais rápida, mexer nos fatores e deixar ela mais lenta. Tá? Ai, professora, mas por que você vai querer deixar uma reação rápida mais lenta? Só para demorar mais tempo? Não, galera. Nós temos reações que a velocidade é tão alta, mas tão alta, e a liberação de energia é tão grande que a reação se torna explosiva. Eu preciso controlar esse tipo de reação para não acontecer nenhuma catástrofe universal, beleza? Até a bomba atômica, tá? Quando a gente fala de reação rápida, liberação de energia, a gente pensa nas reações atômicas, da bomba atômica. Até a bomba atômica, por incrível que pareça, teve um controle na velocidade da reação. Tá? Então, quais são os fatores mais importantes que podem interferir na velocidade de uma reação? A superfície de contato das substâncias reagentes, a temperatura, a concentração, a quantidade de reagente e o catalisador. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses 4 fatores e como eu posso mexer neles para alterar a velocidade de uma reação, belezinha? Primeiro, vamos falar da superfície de contato. Uhum. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida será a reação. Galera, a primeira coisa, o que é a superfície de contato? Quando eu penso nos reagentes se chocando para a reação acontecer, eu tenho que pensar que esse choque vai se dar inicialmente na superfície das moléculas. Esse contato entre as substâncias reagentes vai acontecer inicialmente na superfície. Não vai ter o interior de uma molécula se chocando com o interior da outra. A gente começa pela parte superficial da molécula. Então, a superfície de contato é a superfície onde vai rolar o choque entre as moléculas reagentes. Quanto maior for essa área superficial, maior a possibilidade de choques, consequentemente mais rápida a reação. Lembra que quanto mais choques, mais efetivos são esses choques, mais rápido eu consigo passar a barreira da energia de ativação e mais rápida é a minha reação, beleza? Pensa aqui, galera, um exemplo prático para a gente entender a ideia de superfície de contato. Se eu pensar numa reação entre zinco metálico e ácido clorídrico, que está aquoso, né? Quando eu reajo o zinco metálico, quando eu pego e coloco o zinco metálico sólido, né, numa solução de ácido clorídrico, eu tenho a reação e a formação de cloreto de zinco e gás hidrogênio. A gente consegue perceber a ocorrência dessa reação pela liberação de gás hidrogênio, vai borbulhar. Tá? Afirmo para vocês que essa reação ela vai ser mais rápida se a gente usar o zinco em pó ao invés de
pedaços de zinco. Por quê? Quando eu pulverizo o zinco, eu aumento a área superficial para o contato dos reagentes. Tá? Uma coisa é eu reagir um pedaço de zinco, onde eu tenho uma área superficial, uma superfície limitada, e eu reagir o zinco em pó. Sempre que eu pulverizo, que eu diminuo o tamanho das partículas de alguma coisa, eu estou aumentando a sua área superficial. Quanto maior essa área superficial, maior a possibilidade de choques efetivos. Mais rápida é a minha reação. Beleza? Outro exemplo aqui, ó, vamos olhar para a figura. Se eu pensar na dissolução do açúcar cristal e do açúcar refinado. A gente está ligado que o açúcar cristal, os grãozinhos, né, os cristais são maiores do que no açúcar refinado. O refinado ele foi pulverizado, beleza? Eu diminuí o tamanho dos cristais. Dá uma olhada nas superfícies disponíveis para choques entre o açúcar cristal e a água. Galera, eu tenho uma limitação da área superficial. Quando eu quebro esse açúcar em mais pedaços, eu aumento a área. Dá uma olhada. Eu não tenho mais só a parte superficial aqui para fazer contato com a água. Eu tenho várias partezinhas para fazer contato com a água. Tem muito mais área de superfície para reagir do que quando estava o açúcar cristal, beleza? Provavelmente vocês já devem ter feito, ou já deve ter visto, né? Aquela reaçãozinha, a diferença entre colocar num copo com água um comprimido de vitamina C efervescente inteiro ou o comprimido macetadinho. Tá? Se você nunca viu e tiver um comprimido de vitamina C, faz em casa. Tá? Você vai ver que o comprimido de vitamina C amassado ou quebrado em pedaços menores, a reação de efervescência dele vai ser muito mais rápida do que o comprimidão inteiro. Tá? Por quê? Porque eu aumentei a superfície de contato, eu aumentei a possibilidade de choques efetivos. Quanto mais choques, mais fácil eu vou romper a barreira de energia de ativação, mais rápida é a minha reação. Belezinha? Então, superfície de contato é o primeiro. Vamos para o segundo fator que interfere a velocidade de uma reação. A temperatura, galera. Como que a temperatura vai interferir na velocidade de uma reação? Primeiro, quando eu aumento a temperatura, significa que eu estou fornecendo energia na forma de calor para o sistema. Quando eu forneço energia na forma de calor para o sistema, as partículas desses sistemas, moléculas, os átomos, vão absorver essa energia e vão aumentar a sua movimentação. Lembra que quanto mais energia uma molécula tem, mais rápido ela se movimenta, maior é a sua movimentação. Quanto mais rápida é a sua movimentação, quanto maior a velocidade dessas moléculas se movimentando, maior a possibilidade de choques. Então, aumento da temperatura, eu estou fornecendo energia para o sistema, as partículas estão absorvendo essa energia, se movimentando cada vez mais rápido e de maneira mais caótica, eu vou ter uma maior frequência de choques, de colisões. Quanto mais choques e mais efetivos eles são, maior a velocidade da reação. Aumentou a temperatura, galera, vai aumentar a velocidade da reação, porque aumenta o número de choques efetivos, beleza? Então aqui, ó, um aumento de temperatura aumenta a velocidade de qualquer reação química, seja ela endo ou exotérmica, beleza? Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia das moléculas, diminuo o número de choques efetivos, diminuo a velocidade da reação. É por isso que a gente guarda alimento na geladeira. A geladeira vai diminuir a temperatura, né? O alimento vai perder energia para o ambiente externo, a movimentação das suas partículas vai ser menor, a frequência de colisões menor, a velocidade das reações de decomposição desse alimento vão ser menores. Então, guardar alimento na geladeira, eu vou alterar a temperatura
em que as reações de decomposição ocorrem. Elas vão ocorrer de maneira mais lenta, o alimento vai estragar mais devagar, beleza? Então, se eu aumento a temperatura, acelera a reação. Se eu diminuo a temperatura, eu deixo a reação mais lenta. Sussu? Tranquilinho essa. Tem uma regra, só vou citar ela para vocês, tá? A gente praticamente não usa, mas só para vocês terem uma ideia. Tem uma regrinha que é chamada de regra de Van Hoff, que diz pra gente que a cada 10 graus que eu aumente, né, um aumento de 10 graus na temperatura, faz com que a velocidade da reação duplique. Só para vocês terem uma noção. Tá? Aqui tem uma tabelinha que mostra uma temperatura, uma reação ocorrendo a 5 graus Celsius tem uma velocidade V. Aumentei 10 graus, 2V, duplicou. Aumentei mais 10, de 15 para 25, duplicou, 2V para 4V. Tá? Então, só para vocês terem essa noção de como o aumento da temperatura influencia na velocidade da reação, beleza? Mas não precisa sofrer muito com regrinha de Van Hoff, não. Sussu, o que tem que saber? Aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação, porque aumenta o número de choques efetivos. Sussu? Próximo fator, galera. O catalisador. Vocês já ouviram falar de catalisador, de catálise, provavelmente da parte de catálise enzimática na biologia, enfim. O que o catalisador é? Ele é uma substância química, tá? Não é uma entidade, não, uma força externa. Não. O catalisador é uma substância química que eu coloco na reação para que ele aumente a velocidade dessa reação. Então, vai ser uma substância que vai ter a função de acelerar a reação. Qual que é a característica de um catalisador? Ele não vai participar da reação como reagente. Tá? Eu consigo, colocando o catalisador no início, pegar ele lá no fim da reação exatamente da maneira que eu coloquei lá no início. Tá? A função do catalisador, dessa substância, vai ser só acelerar a reação, aumentar a sua velocidade. Ele não vai sofrer alteração química, não vai quebrar as moléculas dessa substância, não vai participar da reação como reagente, tá? Então não sofre alteração química nem alteração em quantidade. Do jeitinho que eu coloco o catalisador no início, eu pego ele lá no fim da reação. A função dele vai ser acelerar a reação, beleza? Dependendo do estado físico do catalisador, a gente pode ter uma catálise homogênea, que é aquela em que o catalisador se encontra no mesmo estado físico que os reagentes da reação. E a catálise heterogênea, que o catalisador vai estar num estado físico diferente dos reagentes, beleza? É só uma classificação da catálise. Então, se aparecer, não precisa surtar. É só pensar, homogênea, tudo igual, o catalisador está no mesmo estado físico que os reagentes da reação. E a heterogênea, o catalisador está no estado físico diferente dos reagentes. Belezinha? O que é importante? A função do catalisador é aumentar a velocidade da reação, sem sofrer nenhum tipo de alteração na sua molécula, na sua substância, nem na quantidade que ele foi colocado. Sussu? Vamos dar uma olhada como que o catalisador acelera a reação, né? Tá, ele aumenta a velocidade da reação. Como? A função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Energia de ativação é aquele caminho que a reação precisa percorrer para formar o complexo ativado. É a quantidade mínima de energia que eu preciso ter na reação para formar o complexo ativado. Quanto menor a energia de ativação, menor o caminho energético que eu preciso percorrer, mais rápida é a reação. Quanto maior o caminho energético que eu preciso percorrer, mais lenta é a reação. Se eu tenho uma reação onde a energia de ativação é muito grande, eu tenho que percorrer um caminho muito longo para chegar no complexo ativado. A função do catalisador é diminuir essa energia de ativação. Quando eu diminuo a energia de ativação, eu acelero a reação. Então, a função do catalisador, como que ele vai aumentar a velocidade da reação? Diminuindo a energia de ativação. De novo, aqui, ó. O catalisador não é consumido durante a reação, beleza? É isso que caracteriza um catalisador.
Se eu coloquei uma substância lá, ele acelerou a reação, mas ele foi consumido, ele participou como reagente, ele não é um catalisador, beleza? O catalisador vai diminuir a energia de ativação, acelerar a reação, mas ele vai sair do mesmo jeito que ele entrou. Sussu? Dá uma olhada no gráfico para a gente entender essa diminuição de energia de ativação, galera. Tenho aqui reagente, produto, tem uma reação exotérmica, só para contextualizar, tá? O gráfico, a curva em vermelho, dá uma olhada à energia de ativação, sempre dos reagentes, até o momento onde eu tenho a formação do complexo ativado. Lembra aqui que o pico, ponto mais alto da curva, é onde eu tenho a formação do complexo ativado. Se eu não formo o complexo ativado, não tem reação. Tá? Se eu olhar aqui em uma reação não catalisada, não tem catalisador nessa reação, ou o tamanho do caminho energético que eu tenho que percorrer, ou a energia de ativação que eu tenho que atingir para formar o complexo ativado. Quando nessa mesma reação eu coloco um catalisador, uma reação catalisada, eu tenho uma diminuição na energia de ativação. Ó, agora a minha energia de ativação vai dos reagentes até o pico de formação do complexo ativado. Quando eu coloco um catalisador numa reação, eu formo o complexo ativado mais rápido. Eu diminuo a energia de ativação e acelero a reação. Belezinha? Tranquilinho, função de um catalisador? Então vamos para o último fator que interfere na velocidade da reação, que é a concentração de substância reagente, beleza? Galera, pensa comigo. Para uma reação acontecer, eu preciso dos choques. Esses choques têm que ser efetivos. Quanto maior for o número de partículas reagentes, maior será o número de choques efetivos. Quanto mais substância eu tenho no sistema, maior a possibilidade dessa substância se chocarem. Se eu tenho duas molequinhas lá, ó, nossa, até essas moléculas se chocarem, galera, vai levar um tempo, a reação vai ser devagar. Quando eu tenho muitas moléculas, a possibilidade de choques aumenta. Quanto maior o número de choques efetivos, maior a velocidade da reação. Então, quanto maior a concentração de substância, a quantidade de substância, mais rápida vai ser a reação. A gente pode até relacionar essa concentração de reagente, essa maior concentração de reagente, provocando um aumento na velocidade da reação, com uma equaçãozinha. Então, a velocidade de uma reação elementar, aqui é uma reação que ocorre em uma única etapa, lembra que a gente falou na termo que algumas reações podem acontecer em mais de uma etapa? Temos reações que acontecem em uma única etapa, beleza? Então, a velocidade de uma reação elementar, aquela que acontece em uma única etapa, vai ser diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes. Então, a concentração de reagente, a quantidade de reagente, ele é um fator tão importante na velocidade da reação, ele interfere tanto na velocidade da reação, que a gente pode calcular a velocidade de uma reação olhando só para as concentrações de reagentes. Beleza? Então, a velocidade de uma reação elementar, aquela que acontece em uma única etapa, é diretamente proporcional ao produto das concentrações em mol por litro dos reagentes, quando estas concentrações são elevadas aos expoentes, que são seus coeficientes na equação. Vamos ver o que é isso, galera. Essa maneira de calcular a velocidade de uma reação elementar partindo das concentrações dos reagentes é chamada de lei da ação das massas ou lei da velocidade. Nós vimos lá atrás que a gente pode calcular a velocidade média de uma reação a partir da velocidade de consumo do reagente ou de formação do produto, beleza? Só que a gente pode calcular a velocidade da reação olhando só para a concentração de reagente, que é a lei da ação das massas ou lei da velocidade. Como que a gente vai calcular essa velocidade? Tenho aqui uma equação genérica, galera.
A mais B dando C mais D. O Azinho, o Bzinho, o Czinho, o Dzinho são os coeficientes estequiométricos. Quando eu faço o balanceamento da equação, são os números que eu coloco na frente das substâncias para balancear a equação, beleza? A lei de ação das massas, a equação da lei da velocidade, vai ser velocidade igual a K. O que é o K, galera? É uma constante denominada velocidade da reação. É ela que vai falar da proporção entre a velocidade e a concentração das substâncias. Essa constante, como toda boa constante, tem um valor fixo para cada reação. A gente vai ver em exercício que esse valor vai ser fornecido, tá? Então não precisam surtar, mas qual que é o valor de K? Vai variar para cada reação e o exercício sempre vai fornecer esse valor para a gente, beleza? Então, velocidade da reação é igual a K vezes concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o Azinho, vezes concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o Bzinho, beleza? Então, a lei da ação das massas ou lei da velocidade vai falar para mim da proporcionalidade entre velocidade e concentração de reagentes. Vamos ver um exemplinho. A constante, galera, vai variar com a temperatura. Tá? Então, o único fator que vai alterar o valor de uma constante de velocidade de reação é a temperatura, beleza? Mas isso a gente vai vendo aos poucos. Exemplo, galera. Tenho aqui essa reação de formação da amônia, já balanceada, beleza? Então, 3H2 mais N2 formando 2NH3. Vamos montar a expressão da lei de velocidade para essa reação. Velocidade vai ser igual a K. Não estou me preocupando com o valor de K, porque se o exercício quer que eu calcule a velocidade, ele vai ter que me dar o valor de K e o valor das concentrações. Tá? Isso a gente vai ver nos exercícios. É igual a K vezes concentração dos produtos da concentração dos reagentes. Quem são meus reagentes? Gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então, aqui, ó, concentração de gás hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 3, vezes concentração de gás nitrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. A gente já sabe que o 1 eu não preciso colocar. Beleza, galera? A gente vai fazer exercício para montar mais expressões e aí sim usar os dados e calcular a velocidade. Só uma observação. Se uma reação química ocorrer em mais de uma etapa, quando eu tenho uma reação química ocorrendo em uma etapa, eu tenho uma reação elementar, beleza? Quando a reação ocorre em mais de uma etapa, a expressão da velocidade vai ser obtida a partir da etapa mais lenta. Então, o exercício vai fornecer as etapas e vai falar pra gente, ó, a etapa 1 ou a 2 ou a 3 é a mais lenta. E a gente vai montar essa expressão da velocidade a partir da equação da etapa mais lenta. Iremos ver em exercícios também. Belezinha, galera? Finalizamos por aqui. Muito obrigada, bom fim de semana e vamos aos exercícios. Beijos e sejam felizes.